Então nós vamos a Êxodo capítulo 20, e vamos ler do verso 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 17, e a palavra do Senhor diz assim: os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, não as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Queridos, esses são os 10 mandamentos. Esse é o texto que deveria ser visitado e revisitado continuamente por nós. O tema da mensagem, com base neste texto, o texto dos 10 mandamentos, é os 10 mandamentos para ontem e para hoje. Durante um trimestre, tivemos aqui na Web Rádio e também na nossa igreja, na nossa Escola Bíblica Dominical, tivemos 13 lições a respeito dos 10 mandamentos. Para aqueles que acompanharam as lições da Escola Bíblica Dominical presencialmente e aqueles que acompanharam as lições pela Escola Bíblica da Web, tiveram uma noção, fizeram um acompanhamento a respeito dos 10 mandamentos. Mas vale a pena revisitá-los, vale a pena vê-los como um todo, num conjunto, de uma só vez. Vimos de uma maneira fracionada em 3 domingos, mas podemos fazer isso hoje de uma maneira sintética, objetiva, mas dando essa visão coesa a respeito dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, devemos começar enfatizando que os 10 mandamentos não representam uma peça de museu, uma obra para o passado, alguma coisa fora do contexto atual. Não perdeu a sua vigência, não perdeu a sua eficácia, não se tornou obsoleto. É verdade que saiu de moda. Saiu de moda. E falo isso sem qualquer constrangimento, embora isso possa talvez gerar alguma espécie em você. Talvez possa assustar um pouquinho você dizer que os 10 mandamentos saíram de moda. Sim, saíram de moda, porque as escrituras sagradas também saíram de moda. Na verdade, as orientações de Deus, elas caminham na contramão da tendência humana marcada pelo pecado e contrária a Deus. Então, na realidade, os 10 mandamentos, assim como toda a escritura, caminha numa direção oposta àquilo que o ser humano deseja para si, aquilo que o ser humano deseja em sua rebeldia realizar independente de Deus e contrariamente ao Senhor.
Então, quando olhamos para os 10 mandamentos, podemos afirmar que eles não perderam a sua eficácia e tampouco foram abandonados pelo Senhor. Não se trata de alguma coisa que passou, não. Continua em sua vigência, continua em seus efeitos, embora muito do que é dito aqui e ao longo das Escrituras possa parecer fora de moda. Mas Jesus foi fora de moda, Jesus foi contra a correnteza, Jesus e toda a Escritura caminha na contracultura que é imposta a nós nos dias de hoje e ao longo dos tempos também. E é exatamente por isso que nós, como cristãos, precisamos conhecer as Escrituras e não termos receios de estarmos contra a cultura, de sermos contrários a muito do que é dito e anunciado nos dias atuais. Não precisamos temer estar fora de moda aos olhos de muitos, mas, na verdade, as Escrituras continuam valendo, continuam presentes, tendo a sua eficácia, quer as pessoas gostem ou não, quer elas queiram ou não. Então, revisitar os 10 mandamentos traz à memória o nosso compromisso, o compromisso do ser humano, primeiramente com o seu Criador, mas também com o seu próximo. Sim, os 10 mandamentos regulam, equilibram a vida do ser humano diante de Deus e diante do seu próximo também. Por isso, nós podemos dividir os 10 mandamentos em mandamentos verticais e horizontais. Mandamentos relacionados a Deus, relacionados ao próximo também. E é a partir daí que quero tratar deste tema com você nesta noite. Primeiramente, deixando claro que os 10 mandamentos regulam a nossa vida com Deus e com o próximo. Os mandamentos, ou o decálogo na realidade, eles foram dados, diz a palavra do Senhor, foram dados em tábuas, tábuas que foram depois anunciadas ao povo, guardadas na Arca da Aliança e representavam, portanto, a lei de Deus dada a Moisés para que ele a transmitisse ao povo. Tudo indica 5 mandamentos de um lado, 5 mandamentos de outro, mostrando assim os 2 compromissos fundamentais do ser humano, com Deus e com o seu próximo. À primeira vista, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, parece estar mais relacionado aos homens, e por isso deveriam então, para a divisão ficar correta, deveriam ser 4 mandamentos de uma tábua e 6 do outro, porque se elas têm essa ideia de estabelecer um relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu semelhante, seria então mais equilibrado, mas não é bem assim. É justamente o 5º mandamento, ele estabelece uma conexão entre Deus e os homens. Pai e mãe, na realidade, representam Deus, na realidade familiar, são representantes do Senhor, estabelecem uma ligação, um elo de ligação entre Deus e as novas gerações, entre aquilo que Deus ensina, a necessidade de honrá-lo, amá-lo, respeitá-lo, dignificar e santificar o seu nome, ensinado no contexto familiar e transmitido no relacionamento com os homens. Mostra também o valor da família, o sentido tão belo, divino da família. Enquanto muitos tentam desmerecer a família, nós sabemos que mesmo aqueles que mais lutam contra a família têm a sua noção, sua visão, seu entendimento, sua necessidade de família. Sim, porque o senso familiar foi plantado por Deus em nós. Não é possível viver sem família. As pessoas podem arrumar as suas famílias do jeito que acharem melhor, porque de uma forma ou de outra estão tentando suprir uma necessidade plantada por Deus em nós, a necessidade da família. E exatamente essa ligação é feita nos 10 mandamentos, 4 mandamentos, uma relação direta com Deus. O 5º mandamento, estabelecendo um elo de ligação entre Deus e os homens, e a partir daí nossos compromissos uns com os outros. Muitas pessoas querem respeitar o próximo sem respeitar a Deus, ou amar a Deus sem amar o seu próximo. Muitas pessoas tentam amar a Deus sem amar seus pais, ou tentam amar o próximo, mas não amar
os seus pais. Tudo está relacionado, tudo está interligado. Quando amamos a Deus, nós somos preparados para amar os nossos pais e, a partir daí, amar também aqueles que estão ao nosso redor, respeitar, manifestar consideração. Começa em nossa relação com Deus. Tudo começa com a nossa relação com Deus. Meu querido, minha querida, se a sua vida está, de alguma maneira, desorganizada, se o seu casamento está desorganizado, seus relacionamentos são desorganizados de alguma forma, acerte primeiro a sua vida com o Senhor. Acerte primeiro o seu coração com Deus. Todas as demais coisas poderão, a partir daí, ser ajustadas, organizadas, reestruturadas, porque tudo começa em nossa relação com o Senhor. Jesus foi arguído a respeito da sua relação com a lei. E Jesus deixou claro que ele não veio abolir a lei, ao contrário, ele veio cumprir toda a lei. Jesus também foi perguntado acerca do maior mandamento. E ele deixou claro que 2 eram os mandamentos fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus então deixa clara esta verdade. O primeiro e mais importante mandamento é amar a Deus, é estar em comunhão com Deus, é ter um relacionamento de intimidade, de vivência, de caminhada, de respeito, de honra, de reverência diante do Senhor. Mas o outro mandamento é o mandamento do amor ao próximo, que envolve todos os mandamentos que estão relacionados à nossa vida em comunidade e uns com os outros. Sim, amar o próximo como a nós mesmos. É um amor baseado no amor que temos por nossa própria vida. É o amor que se manifesta a partir daquilo que nós queremos que os outros façam para com a nossa vida e então fazemos para o próximo também. Não podemos desejar para o outro aquilo que não desejamos para nós. Essa é a lição que o Senhor Jesus ensina. Se não amamos a nós mesmos, não temos condições de amar o próximo também. Jesus então deixa claro que os mandamentos são uma realidade, tanto do Velho como também do Novo Testamento. Assim, entendendo, vamos então ver os mandamentos verticais, a relação correta com o Senhor. Esses mandamentos chamados verticais, eles apontam para o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. Como cristãos, a partir do nosso encontro com Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós temos a vida eterna e para sempre vamos nos relacionar com o Senhor. Portanto, é muito bom aprendermos a fazer isso aqui e agora, enquanto estamos nessa vida, nessa terra, pois nós estaremos em relação direta, em comunhão direta com o Senhor por toda a eternidade. Dessa forma, os mandamentos verticais começam pelo começo, pelo entendimento de que Deus é o Senhor e o Senhor único. Primeiro mandamento: não terás outros deuses. Deus é o Deus único. Deus é o Deus que deseja e quer reinar em sua vida, em seu coração. O único a receber a adoração é o Senhor, deve ser o Senhor. Deus afirma então a sua existência única como Senhor do universo. Ele não divide e não há outro Deus que possa dividir com ele a soberania do universo. É o Deus único, é o único Deus vivo e verdadeiro. Com isso, a própria palavra de Deus nega com veemência o ateísmo, o materialismo, que negam a existência de Deus, a realidade de Deus. Mas Deus aqui, ele se coloca: não terás outros deuses, porque eu sou o Deus verdadeiro. Nega também o politeísmo, o entendimento ou a adoração a vários deuses. Essa é uma tendência do ser humano, escolher deuses diversos, correr atrás de várias possibilidades. Mas aqui a palavra do Senhor nos 10 mandamentos deixa isso bem claro: não terás outros deuses além de mim. Deus e apenas Deus deve ser adorado. Segundo mandamento vertical: não farás para ti imagem de escultura. Essa é uma tendência também do ser humano, de materializar a sua fé, de materializar a sua adoração. Em uma imagem, um ídolo, diante de uma estátua de um ser humano, diante da estátua de um animal, de algum ser celeste, de um astro celeste, de algum animal, ou da terra ou do mar.
E mesmo imagens que são esculpidas, né, de uma forma diferente. O dinheiro, os bens, o carro, a casa, uma pessoa, um ídolo humano, um artista, seja o que for. A palavra do Senhor é muito clara, é necessário cuidar, não é possível e não podemos nem dividir a atenção de Deus e muito menos nos curvar diante de qualquer escultura, seja no sentido de uma veneração, de uma lembrança, de um respeito, de um cuidado. Isto é vedado, os 10 mandamentos deixam isso claro. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. É a proibição do uso de Deus, do nome de Deus, de uma forma indevida, desrespeitosa, para finalidade indevida, para justificar aquilo no qual o Senhor não está presente e nem está aprovando. Por exemplo, usar o nome de Deus na política. Muitos têm usado o nome de Deus na política indevidamente, com mãos sujas, com boca suja, com intenções impuras e sem qualquer tipo de santificação. Muitos têm usado o nome de Deus para justificar a corrupção. Talvez você lembre, né, de uma cena muito interessante e ao mesmo tempo lamentável, né, de quando um determinado político, tempos atrás, depois de receber uma mala de dinheiro, né, corrupto, sujo, aquele homem então disse assim: vamos agradecer a Deus por essa bênção, né, e passa ali a orar de mão dada, inclusive ali orando e agradecendo, né, por aquele dinheiro sujo, né, aquele dinheiro roubado que estava ali sobre aquela mesa. Muitos têm usado o nome de Deus para praticar abusos das mais variadas formas. Deus não se agrada e Ele proíbe. Quantos usam o nome de Deus para justificar violências, atrocidades, fazendo em nome de Deus? Não, Deus não está nisso. É proibido usar o nome de Deus para uma mentira sabida, para uma mentira que se tem conhecimento que não é, aquela afirmação não é verdadeira. Não tomarás o nome de Deus em vão. É algo abominado pelo Senhor quando assim é feito. Também o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o descanso, para a adoração. O ser humano tem a necessidade de trabalhar e de prover a sua existência, sem dúvida, mas o trabalho não pode tomar todas as esferas da vida do ser humano, não pode tomar todo o tempo, todas as forças, todas as preocupações, todos os interesses do ser humano. É necessário um tempo, é necessário parar para descansar, repor as forças, buscar o lazer, viver em família, relacionar-se com o seu próximo e, sobretudo, lembrar de Deus em adoração. O sábado é o 7º dia, portanto, é o momento de descanso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dia da adoração passou a ser o domingo e depois, no Ocidente, em especial, de um modo geral, o domingo é escolhido como dia de descanso. Você, como trabalhador, provavelmente tem o seu dia de descanso no domingo. Todavia, outros têm dia de descanso, dependendo de escala ou coisa parecida. Não importa necessariamente em qual momento da semana é o seu sábado. O que importa é que você precisa separar o tempo, o sábado, para o seu descanso, a recuperação das suas forças, mas também para buscar a presença de Deus e adorá-lo. E o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. É interessante que este mandamento tem uma promessa: o prolongamento da vida nesta terra. E esse prolongamento é tanto em tempo de vida, como também na memória que deixamos, a influência que deixamos. Bons filhos que honram seus pais deixam uma boa memória, ainda que não vivam 200 anos nessa terra, mas o tempo que passam nessa terra deixam lembranças e recordações abençoadoras. O tempo da vida atravessa a própria vida física. Sim, é o mandamento de honrar, de respeitar, de uma geração dando honra à geração anterior, na sequência de sua vida.
É interessante que a palavra de Deus sempre valoriza as gerações anteriores, aqueles que nos passaram o bastão, porque um dia nós também passaremos o bastão para as novas gerações. Queremos ser respeitados, queremos ser honrados, queremos ser amados, assim como eles vão querer também no seu tempo. Então, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Mandamentos que regulam a nossa relação com Deus. Mas então, Deus também dá a outra tábua, os mandamentos horizontais, a nossa boa relação com o próximo. Nós não podemos viver sozinhos nessa terra, não podemos acreditar que nós estaremos bem com Deus, independente de estarmos bem ou não com as outras pessoas, porque Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez para relacionamentos, para vivermos em conjunto, de modo que a vida com as outras pessoas importa sim. E é exatamente por isso, porque a vivência com as pessoas é importante, mas também podem trazer atritos e dificuldades, Deus regula. Deus orienta, Deus dá o direcionamento para que esse relacionamento seja adequado. É interessante que esses mandamentos, eles fazem parte também da natureza humana, o chamado direito natural, aquilo que o homem naturalmente repele ou aceita. E nós vamos ver que esses mandamentos, eles são uma unanimidade, digamos assim, em todos os povos, praticamente todos os povos, de uma forma ou de outra, entendem esses mandamentos como questões fundamentais do relacionamento entre os seres humanos. O primeiro deles, da segunda sequência, é não matarás, não matarás. A retirada da vida de alguém é algo condenável, é algo abominado em todas as sociedades, em todas as culturas. Mas em algumas culturas pode isso, pode aquilo. Se você analisar com bastante cuidado, você vai ver que são exceções, né, que assim podem ser entendidas, né, pelo ser humano, embora não haja sustentação diante de Deus, mas há uma justificativa. Mas e a guerra? A guerra é outra realidade, é outro contexto. Mas a retirada pura e simples da vida de alguém, e aí os seus desdobramentos ou as razões, depois elas são inclusive especificadas pelo Senhor, mas num sentido geral e imediato, matar, tirar a vida do outro é sempre condenável diante de Deus e será também diante dos homens, ainda que não admitem. E quando essa realidade, quando essa ordem, ela é menosprezada, quando as pessoas começam a naturalizar a morte do outro, isso apenas revela a degradação, a depravação do ser humano em função do pecado. Quando o homem começa a desvalorizar a vida, seja de quem for e sob que circunstância for, isso revela afastamento de Deus, tremendo afastamento de Deus. Não matarás. Segundo mandamento da segunda parte do decálogo, não adulterarás. O adultério implica em uma prática não permitida, quebra de confiança, quebra de vínculo conjugal, desrespeito ao outro, falta de santidade e de compromisso com Deus. O adultério não é aceito pelo Senhor e não pode ser aceito por aqueles que amam ao Senhor. O adultério, por mais naturalizado que seja, sempre será pecado e sempre trará consequências muito graves para os relacionamentos entre as pessoas. Nunca será algo natural alguém trair o outro, alguém adulterar, porque isso prevê o engano, a quebra da confiança, o desrespeito ao próximo. Por isso, a palavra do Senhor diz, não adulterarás. Mas também diz, não furtarás. É o terceiro mandamento da segunda etapa. O furto, praticado sem uso de força, ou roubo com alguma coação de maior ou menor intensidade, representa sempre retirar algo de alguém. Usurpar alguma coisa que pertence a alguém, subtrair de alguém aquilo que não nos pertence, mas que pertence ao outro. Embora a gente viva num país onde o roubo parece ser tolerado
e aceito, dependendo do nome do político, dependendo da pessoa, dependendo de quem for. Então, parece que é natural, né? Dependendo da finalidade, dependendo do que for, dependendo de quem for, dependendo da cor da bandeira de quem for, então pode ou não pode. O fato é que para Deus não pode. Deus deixa muito claro: não furtarás, não podemos tirar do outro aquilo que não nos pertence. E esse outro é o outro, né? A pessoa que está ao nosso lado, é a pessoa que conhecemos, que desconhecemos, são entes, né, impessoais, a prefeitura, o governo, o supermercado ou qualquer outra instituição. Retirar aquilo que não nos pertence, ainda que possa parecer justo, né? Tem muita gente que tem o pensamento do Robin Hood, não é isso? Eu estou tirando dos ricos para dar aos pobres, né? Isso é outra questão que não justifica. Se não é seu, não é seu, né? Se não é meu, também não é meu. Não temos esse direito de tirar nada, que usemos palavras bonitinhas, estamos expropriando, né, para socializar, nada disso. Aquilo que é do outro pertence ao outro. Não, e se foi conquistado incorretamente pelo outro, né, ele vai dar contas diante do Senhor. Mas ainda assim, não justifica uma ação indevida e proibida diante do Senhor. Ele diz também, no quarto mandamento da segunda etapa: não dirás falso testemunho. Querido, preste bem atenção. Minha irmã, preste bem atenção. O falso testemunho prejudica pessoas. Pode destruir uma vida, pode marcar uma vida para sempre. Uma palavrinha que seja pode mudar a vida de alguém para sempre. E sabendo disso, Deus deixa claro: não dirás falso testemunho. Você não vai falar aquilo que não é verdade a respeito do outro. Não vai afirmar aquilo que não é verdadeiro a respeito do outro, nem para bem nem para mal. Devemos ser verdadeiros sempre em tudo aquilo que falamos. E o falso testemunho aqui prevê uma palavra que sabemos que não é verdadeira e que vai prejudicar alguém, alguma parte. E ainda assim utilizamos. E uma dessas partes, ou essa pessoa, pode ser terrivelmente, irremediavelmente prejudicada. Querido, tome conta, cuidado com as palavras que usa. Não cobiçarás alguma coisa de alguém. É o quinto mandamento da segunda etapa. O que pertence ao próximo é dele, não é seu. A cobiça é o desejo de ter aquilo que o outro, com o seu trabalho, com a sua diligência, com seus méritos, conquistou honestamente. É desejar aquilo que não pertence, é cobiçar aquilo que é do outro, é aquilo que nós não temos coragem de buscar, de tentar fazer, mas queremos tomar do outro que foi lá e conquistou. A cobiça revela ganância, falta de amor, falta de respeito pelo outro, e isto é vedado diante do Senhor. Queridos, mas os mandamentos, eles podem ser vistos como a lei versus a graça, o evangelho? Bem, não há uma condição de oposição. Mandamentos e graça não são opostos e muito menos se excluem. Eles se complementam dentro do propósito de Deus em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, como disse no início, afirmou que ele veio cumprir a lei e não revogá-la, e ele assim o fez na cruz do Calvário. A lei aponta as nossas faltas, aponta nossas limitações, aponta para aquilo que não podemos alcançar, e a graça aponta para aquele que veio e em nosso lugar cumpriu tudo aquilo que não podemos. E agora, pela fé, por estarmos em Cristo, podemos cumprir ao menos os dois mandamentos fundamentais que o Senhor Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E na decorrência do cumprimento desses dois mandamentos, cumprimos em Cristo todos os demais mandamentos. Querido, em Cristo nós podemos cumprir tudo, amando a Deus e amando ao próximo. A lei não pode ser vista como letra morta, sem vida. Ela regula as nossas relações com Deus e com o próximo. O povo de Deus, que recebeu no passado a lei, deveria tê-la guardado. Nós hoje precisamos guardar a lei de Deus. Você tem vivido a lei de Deus, se alegrado na lei de Deus, sobre os ensinos do Senhor, que esta seja a sua disposição de obedecer, de servir, de fazer
tudo conforme o Senhor orienta. Que Deus o abençoe nessa